Irmãos, a paz do Senhor, bênção purinha. Hoje nós vamos falar sobre as lutas do povo de Deus, né? Os hebreus, no tempo da conquista. Todos nós sabemos que para conquistar não é fácil, né? Para perder é fácil, mas para conquistar é muito difícil. Precisa de luta, determinação, fé e muita garra, né? Senão a gente desiste no meio do caminho. O texto que nós vamos falar hoje é sobre em Josué, o versículo 10, capítulo 10, que a gente vai estudar a respeito disso. A gente vê lá no começo, irmãos, que Josué, apesar de ser um homem de Deus, ele deu uma derrapada feia, porque ele foi iludido pelos gibeonitas. Eles iludiu ele e conseguiu enganar ele. Tudo que ele ia fazer, ele consultava a Deus, orava a Deus, falava com Deus o que ele deveria fazer. E aí ele fez uma aliança sem consultar a Deus. Aí nós vemos aqui a luta nos inimigos do sul, né? E ele enfrentou aquela dificuldade, mas porém com muita fé e determinação. Deus luta por Israel. É o que é importante a gente crer, ter Deus no coração e saber que Deus luta por nós. Nós jamais lutamos sozinhos. Deus não deixa de maneira nenhuma o servo dele perecer. Deus peleja por nós. Que nós vemos aqui um homem cheio de fé, um homem determinado. É interessante, irmãos, é que eu falo sempre, um líder, um servo do Senhor, ele precisa de ter fé, ele tem que ser determinado, tá? Ele precisa, por que ele tem que ter a convicção? Porque, irmãos, eu que pastorei há algum tempo, eu via que o povo gostava de procurar. Interessante que pode ter outras pessoas mais competentes do que nós, mas eles crêem naquilo que o líder maior fala. Veja só, Josué, ele tinha uma capacidade tão grande, ele era um general, um batalhador, e ele, com muita fé que ele tinha, a convicção que Deus estava com ele, ele saiu ao encontro de Deus, né? Ele estava cheio de fé. O interessante é que Deus ouviu ele. Deus tinha confiança em Josué. Deus agiu em favor de Israel por causa de Josué, né? Aqui diz assim, ele era cheio de fé, viu Deus agir, né, contra os inimigos. Está lá em Josué 10:10, né? Aí, que Deus fez? Deus deu vitória naquela batalha por ouvir um só homem, um homem chamado Josué, batalhador, cheio de fé, e Deus ouviu ele, e ali Deus realizou um grande milagre através da fé de Israel. Aí, aqui o texto diz assim, e essa é a sorte para quem é fiel. Josué, o qual fez tudo como o Senhor ordenou. Quando alguém do povo pecou, o episódio de Acã, por exemplo, imediatamente resolveu o problema, aplacando a ira do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. É assim, para liderar um povo, como o povo de Israel, um povo tão grande, precisava de ter fé e ser determinado. Através da fé que Josué tinha, que Josué teve, Deus o ouviu, né? Deus fez parar o sol, fez parar a lua. As muitas mortes
as muitas mortes das nações vizinhas, de maneira nenhuma era para se escandalizar, nós nos escandalizar, mas temos que escandalizar com a imoralidade do povo. Nós vemos hoje essa peste que está atacando o Brasil, a gente vê, aliás, o mundo, né? O povo nos carnavais, colocando o Satanás vitorioso sobre Jesus, o povo fazendo aquelas as coisas lá de Maria. Maria era uma prostituta, Jesus era homossexual, e tudo isso, irmãos, tudo vai aplacando a ira de Deus, né? Mas o que devemos de ser cada vez a nossa santidade. A nossa santidade tem que prevalecer. Eu já falei várias vezes, talvez tenha vídeo meu dizendo aí, que a nossa santidade, ela nunca deve parar, porque ela é uma escada, tipo uma escada doméstica, né? Que ela sobe e desce. Se você parar, você vai descer. Sempre que ter a santidade nossa, tem que prevalecer. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje o tempo está bem curtinho, irmãos. A lição é grande e nós precisamos de concluir ela. Lá, Deus reúne os inimigos do norte. Lá no norte, Deus reuniu aqueles inimigos, né? E é sempre assim. O inimigo sempre procura os inimigos cada vez mais se juntar para derrotar. Geralmente, o homem de fé é o mais visado, né? Mas vamos lá. Se a Confederação Sulista, ou seja, lá do Sul, tinha muita gente, a do Norte era muito maior, né? Reuniu um grupo maior ainda. Louvado seja Deus. Mas diz que o inimigo só levanta para cair, né? E o número deles podia ser considerado como areia da praia. Mas uma vez os inimigos se reuniram para pelejar contra Israel. Os israelitas tiveram receio, pudera, né? Bem maior o exército deles do norte, né? Eles temeram, mas quem tem fé chega onde quer. Os israelitas tiveram receio, e quem não teria, né? Ao que o Senhor disse, não temas diante deles. Oh, irmão, é gostoso demais. Eita Deus, Deus é maravilhoso. Olha, não tema diante dele. Quando Deus fala para você assim, não tenha medo, é porque você não tem medo nenhum. É para não ter medo mesmo, porque Deus, Ele garante a nossa vitória. Louvado seja Deus. Quantas vitórias você já teve? Às vezes a nossa fraqueza, ela é tão grande que a gente venceu tantas vezes. Quantos leões, quantos gigantes a gente não derrotou, né? Quantos ursos aconteceram na nossa vida e nós vencemos. Agora teve hora que um mosquito faz nós parar. A gente tem medo, corre de medo de um mosquito, né? Às vezes você passa tantas montanhas, tantas barreiras, às vezes um palito de fósforo faz nós temer. Mas aí eles lembraram. Deus disse assim, olha, não temas diante deles. Depois de dizer aos hebreus que não temesse, Deus marcou a hora e a vitória. Aleluia, a hora da vitória chegou. Deus tinha marcado essa vitória. Talvez, meu amigo, se você está na batalha difícil, está muito difícil para vencer, mas Deus já marcou. Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. Deus vai dar vitória para você. Lembra daquelas vitórias passadas? Deus vai te fazer você vencer também. Amanhã, a esta hora, não os darei. Amanhã, a esta hora, eu os darei. Todos os feridos nas suas mãos. Oh, Deus maravilhoso. Está lá em capítulo 11, Josué, versículo 6. A cada episódio do livro de Josué, podemos ver que o Altíssimo atua de modo diferente, meu irmão. É ter fé.
Deus vai fazer você vencer. Deus vai vencer por você. A luta não é só sua. Josué estava ali. Ele tinha que estar liderando o povo naquele momento. Mas Deus prometeu para ele que ele seria vitorioso e que o povo de Israel, ia ver realmente que ele era Deus e que ele é um Deus que zela pelo seu povo. Louvado seja Deus. Então, veja só, Deus age de modo diferente. Na guerra contra Jericó, ele derrubou os muros. Na batalha contra os sulistas, marcou de chuva de granizo, né? Ali é uma vitória marcante. Ele fez o sol parar. E agora marcou a hora da vitória contra os do norte, o povo do norte, né? Sem anunciar, porém, qualquer milagre, a vitória, uma nova história e um milagre divino. Não sabe lá, irmão, de que maneira? Talvez você quer que Deus faça assim, assim, assim. Não, Deus, eu quero vencer desse jeito. Não, mas Deus sabe como vai vencer. Deus sabe como fazer você vencer, como você vai lutar. A única coisa que tem que fazer é lutar e ter fé. Confiança em Deus. Deus vai te fazer vencer. Aí a gente nota aqui que Deus, ele sempre preparou uma maneira. Deus fez lá na guerra lá dos Gibeon, quando Baraque e Débora, ele fez chover lá no cabeceira do rio. Ele fez o povo não ver a chuva, que choveu lá muito longe, a água veio, atolou os cavalos, carros. Deus fez vencer. Deus fez chuva de granizo cair sobre o povo, matando milhares. Deus fez o sol parar. Irmão, é inúmeras coisas. Se você procurar ler na Bíblia, você vai ver muitas vitórias que Deus deu para o povo. Deus fez um anjo sozinho matar 185 mil soldados. Irmão, você está temendo por quê? Esse livro aqui de Josué é uma prova que nós devemos confiar mais em Deus. Nunca duvidar do Senhor, porque Ele é poderoso. Ele tem todo o poder nas mãos. E aqui a gente vê, Deus prometeu para Israel que daria a terra para eles, mas não falou que era fácil. É guerra, é batalha, tem que lutar por aquilo. Agora, se você quer ficar deitado, se você não quer orar, se você não quer jejuar, você quer vencer de que jeito? Luta, meu irmão, luta. A vitória é sua em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês que ouvirem essa palavra. Que Deus te dê força, medite bem, lê o capítulo 10 de Josué. Se você estiver se sentindo fraco, esmorecido, só faz isso. Eu sou um lutador, irmão, sou um vencedor. Eu posso falar isso com vocês com propriedade. Que muitas vitórias Deus me deu. Às vezes eu achava que nem ia vencer, porque era muito difícil, mas eu confiei em Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te dê uma semana de vitória, uma semana abençoadíssima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.